Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Hoje, sexta-feira, 29 de maio de 2026. E independente de toda a correria, a gente não poderia deixar, não é? Passar a semana sem os principais comentários do cotidiano político local. Meu povo, nós vivemos no reinado da falta de vergonha. Maracás se perdeu. Eu vivo aqui na base da oração, haja muita reza e do meu cardiocetil. Para dar uma tranquilizada, estou até aqui fazendo a divulgação, né? Porque uma hora dessa vocês vão saber, Jorge infartou, porque tá difícil acompanhar a política nacional e a política local. A começar pela sessão de quinta-feira da Câmara, né, que eu assisti, que eu diria que foi a sessão da ressaca dos 16 milhões. A sessão da cara lavada, da cara limpa, da normalização do que se transformou a Câmara Municipal de Maracás. Um puxadinho do gabinete do Prefa, não é? Eu diria que foi a sessão do retorno diabólico, não é? Porque aquela gente tem parte com o diabo, não é? A classe política de Maracás tem parte com o diabo. E não se assuste, não é o diabo de chifre, não é? Do inferno de fogo e enxofre, criado pelo cristianismo para controlar as pessoas. Eu estou falando daquela capacidade da astúcia para mentir, para enganar e para fazer o truque, não é? Foi uma sessão que eu diria murcha, porque os caras voltam com a maior cara de pau, como se não tivesse soltado um pum. E à procura de novas narrativas, de novos assuntos para poder, não é, fazer o truque e enganação. Dessa vez, eles estão trabalhando e falando muito da diária dos motoristas da prefeitura. Aquela velha história que não acaba e das suspeitas do vanádio com a poluição dos rios de Porto Alegre. É toda uma conversa, um grito, um fala para zero, não é, eficácia. Eu também gostaria de destacar que o vereador Alex e o vereador Renê trouxeram uma fala sobre a aprovação do fim da escala 6x1, né? Eles chegaram agora falando, não é, dando ênfase a esse assunto, mas um pouco atrasado. Faltou a nobreza dos vereadores em dizer que esta luta, que é uma luta de mais de 36 anos e que se concretizou porque o vereador Rique Azevedo, do Rio de Janeiro, do PSOL, comprou esta briga juntamente com a deputada federal Érica Hilton, fez este projeto de lei, mas que esta luta aqui em Maracás não teve o apoio de ninguém. Nós do PSOL fizemos um plebiscito, o vereador Alex compareceu, assinou inclusive, mas nós ficamos ali na solidão, na invisibilidade, trazendo esse debate. E agora que foi concretizado, todo mundo quer ser o pai da criança, não é? Então, se nós vamos ter esse benefício, se a classe trabalhadora vai ter esse benefício, isso se dá sobretudo por conta do vereador Rique Azevedo, do movimento VAT e da deputada Érica Hilton, que deu a cara, que foram agredidos, que passaram péssimas situações e que, graças a Deus, com o povo na rua, com a pressão, desmascarou a extrema-direita no Congresso e pôde contar com o apoio do presidente Lula, porque também não dava para ele não assumir esta questão, certo? Mas assim,
Eu poderia até falar mais coisas da Câmara, mas o Executivo está roubando a cena, gente, não é? O que vem acontecendo em Maracás nesses últimos dias, eu fico pensando, eu acho que, não sei, eu tenho dúvida se Nelson vai chegar ao fim dessa gestão, não é? Porque o governo Nelson está despencando. Parece que não vai chegar ao final, porque cada dia é uma novidade. O panorama geral da cidade, menos para eles, não é? E para os 8 puxa-sacos da Câmara de Vereadores, os lambibunda, não é? É um panorama de insatisfação, de reclamação, totalmente pela ausência de um plano de governo eficaz. Não disseram ainda que vieram, não é? Falta de objetividade e resolutividade, gente, não é? Nelson vive de mídia, de esmola do governo de estado, que anda mal acompanhado, não é? O governo de estado fechado, com uma penca de prefeito, que é tudo inimigo. Esta gente é contra, não é? Os apoiadores do governo, hoje aqui da Bahia, são de partidos que infernizaram lá no Legislativo a luta pelo fim da escala 6x1 e outras coisas. Nelson vive de emendas, não é? E de um empréstimo fajuto que deu o maior desgaste. Olha só, nós estamos aqui para a feijoada do caos. Já tem esse desgaste que começou logo de cara com a eleição de diretores e que agora, somado ao empréstimo dos 16 milhões e a taxa de iluminação e tributos que ele tentou emplacar no final do ano, não é? Criticado pelo excesso de festa, que tem mais um teor de pão e circo do que dinamizar a economia, valorizar a cultura, lança uma festa, se dedica para aquilo porque tapa a desgraceira e o fedor do esgoto que vem enfrentando. Está passando por notificações do Ministério Público e do Tribunal de Contas do município diretamente por conta de excesso de contratação, folha de pagamento inchada, né? Agora mesmo, os professores ganharam uma causa para que houvesse o pagamento de férias calculado em cima de 45 dias e não 30 dias e vai ter que pagar retroativo. As suspeitas horrorosas de 27 milhões que são gastos com terceirizadas, que são a verdadeira prova do crime, não é? Porque o que se gasta com essas terceirizadas para contratar funcionário daria para fazer concursos públicos para a contratação de diversas categorias. Mas se tiver concurso público, não tem como manipular as pessoas, não tem como pagar boleto de campanha política, não tem como ficar oferecendo trabalhos para quem votou, emprego, e a cidade vive jogada. E essa culpa ele não carrega sozinho. Isso existe por séculos, né? Além da crise latente dos rios de Porto Alegre, que envolve a vanádio, a inoperância da saúde, dos órgãos do meio ambiente locais e do estado, a Secretaria de Agricultura e de Meio Ambiente, porque a gente já vive gritando, não coma e não beba nada que venha de Porto Alegre, porque ali está tudo duvidoso, está enterrando uma economia, está enterrando um lugar de ribeirinhos, está enterrando as riquezas naturais e vai deixar uma desgraça que é a doença e a poluição dos rios da região. E nada, absolutamente nada é feito. Nelson vive o desgaste do lixão, da falta de encaminhar as políticas para a construção de aterro sanitário, a crise dos cães, as crises que são acumuladas desde a época da inoperância do governo
Sóia, porque Sóia e Nelson são dois homenzinhos baixos, brancos, avermelhados, com zero competência para essa área. Além do que, a Rádio Peão fica gritando aí o tempo todo e me perguntando se é verdade. Eu não sei. Eu preciso que vocês digam, que a gente tenha provas, e é necessário que eles respondam, mas ninguém vai dizer que cagou no meio da sala, gente, porque a Rádio Peão vive me azucrinando. É verdade a história da vida pessoal de Nelson, envolvendo funcionário. Ele não falou nada, quem foi ofendido não falou nada. Então isso aqui não é conversa de fofoca, mas o clima é esse, porque além da inoperância administrativa, tem os escândalos. É verdade que teve acidente com Fiat Toro lá na Tabua, que tinha gente da família envolvida, que fizeram uma operação para esconder tudo, porque era um carro e estava saindo o Dia das Mães, era coisa de carro da... A Secretaria de Saúde, Nelson, e nem a polícia fala nada, a gente não sabe. É verdade que teve essa semana caminhão-pipa pegando água do poço da delegacia, água potável, para jogar e molhar a estrada. Nós não sabemos, gente, porque tem água em Jecinho, tem água na Santa Maria, porque é que tá pegando água. É verdade, não é? Nós precisamos fiscalizar e denunciar, mas nós não sabemos e os caras não falam nada. E agora, o blog Vandinho vive toda hora fazendo divulgação, propaganda, e hoje soltou até a troca de um chefe de setor, que é do setor dos motoristas. Gente, a prefeitura tem um contrato de comunicação. Vandinho, ele dorme com cada prefeito que ganha, que é bom para ele. Perder tempo para anunciar uma troca de um cargo simples de governo, ainda mais para trazer alguém que era da outra gestão. Ô Nelson, traz Dona Guida, bota Dona Guida no social, traz Julival, bota na cultura, traz a Dineide, bota na educação, pode trazer até os bandidinhos da época de Sóia, traz Tunga para operar o sistema vorcariano Maracás, Nelson, porque tá uma desgraça. A gente tá gritando pela volta dos demônios e dos diabos antigos. Virou uma falta de vergonha. Se vocês quiserem que os filhos de vocês sejam bandidos de estimação, de honra, de classe, com apoio geral dessa cidade, fale para eles criarem um partido político de aluguel, roubar um partido político, criar uma equipe de puxa-saco, se aliar, não é, a certos profissionais e ao comércio, esse povo que se diz empresário, lança uma candidatura, faz caixa 2, ganha para prefeito e você tem o mundo maracaense aos seus pés. E na posse vai representante do judiciário, pilotão da polícia militar, hino nacional, missa e presença de padres e pastores para abençoar a milícia organizada que tomou conta desta cidade. E vocês não vão ver as merdas daqueles vereadores, nenhum cara desse preso. Vocês vão ver eu aqui, entrando no camburão, porque falo demais e não me encalo e vou morrer falando. Maracás foi tomada por bandidos que ocupam a política. Os partidos, não é, a justiça eleitoral não faz nada, inclusive agora lá no Congresso liberou geral. Se eu já vivia gritando por prestação de conta, por denúncia, agora que eu vou infartar gritando, porque agora pode tudo. Pode fazer caixa 2, pode roubar, pode ter apoio. Se abrir processo, se demorar mais de 3 anos, vai ser liberado. Liberou geral para pastor, para igreja, comprar avião, helicóptero, ganhar dinheiro e fazer a desgraceira da cabeça da gente. Tá duro, meu povo.